Olá! Essa semana vamos falar sobre o CrossFit. Quem pode fazer? Quais são os cuidados que você deve ter ao praticar a modalidade? Fique aqui e confira com a gente. E para ajudar a gente nesse assunto, eu estou aqui com Paulo Vitor, conhecido como PV no boxe de CrossFit. PV, muito obrigado pela tua participação no programa. E a gente vai falar sobre CrossFit. PV, fala pra gente o que é o CrossFit. Bem, o CrossFit é uma modalidade que consiste em 3 pilares, né? É uma modalidade que você realiza movimentos funcionais em alta intensidade constantemente variados. Então, cada dia é um treino diferente, você não repete ele com uma frequência muito próxima. Você faz um treino na segunda, você vai repetir ele daqui a 2, 3 meses para justamente comparar um resultado. Então, basicamente, esse é o CrossFit. Movimentos funcionais realizados em alta intensidade, constantemente variados. O CrossFit é muito utilizado para pessoas que não gostam da monotonia, né? De, por exemplo, uma sala de musculação. Isso, o CrossFit ele é uma modalidade mais dinâmica, né? Dividido, a aula tem 3 partes bem características. O aquecimento, uma parte técnica, uma parte de força, em que o professor ensina qual o movimento que nós vamos realizar na parte principal, e a parte principal também conhecida como WOD, Workout of the Day. Então essas são as 3 partes, né? O WOD, a parte principal, ela dura pouco tempo, então um tempo máximo de 10, 15 minutos, o que nos permite, professores, alunos, trabalharem numa intensidade mais alta. Então você não tem tanto intervalo de descanso. O treino é mais dinâmico, o treino é um pouco mais forte. Isso acaba gerando um bem-estar, uma sensação de superação para os alunos e para os praticantes. Isso é bem legal, essa questão da superação do CrossFit é bem interessante. Já fiz algumas aulas, né, e sei muito bem que você termina uma sessão, uma aula de CrossFit com essa vontade de querer mais, né? Sim. Essa superação é bem interessante. Porém, como o PV falou, é uma aula de alta intensidade, né? Você vai para lá e você vai ter um cansaço, você vai se cansar muito durante uma aula. E PV, quem pode fazer o CrossFit? Bem, muita gente faz essa pergunta para mim e eu respondo com uma segurança que todos podem fazer CrossFit. Muita gente diz que CrossFit lesiona, o que vai gerar lesão não é a modalidade, e sim o profissional, o professor que está tomando conta da aula. Eu particularmente tenho uma experiência muito grande com pessoas lesionadas, pessoas com hipertensão, diabetes, e eu atendo essas pessoas durante a aula. E isso já me dá uma segurança na hora de alinhar alguns exercícios, alinhar a intensidade, o estímulo que eu vou dar para esses alunos. Então, posso afirmar que todos podem fazer a aula. O que vai determinar se o estímulo está sendo benéfico ou maléfico é justamente o profissional de educação física. Isso é muito importante. Todo exercício que você procura, você tem que ter auxílio do profissional, né? Ainda mais quando a gente fala de um exercício muito complexo como o CrossFit, a gente tem que ter cuidado, né? Pela questão do não se machucar e principalmente para tirar essa questão que o CrossFit é um exercício lesivo, né? Que não é o exercício que é lesivo, é muitas vezes a falta do profissional que está orientando o aluno, que não tem o discernimento de ensinar da forma adequada, e acontece o que a gente vê aí, que o CrossFit é um esporte que lesiona, mas na verdade o que falta é a orientação. Agora, PV, fala pra gente essa questão o que é, na verdade, você falou pra gente do que é o esporte CrossFit. Sim. Mas o CrossFit, ele tem ele é uma marca, é isso? Sim. O modelo de aula é patenteado pelo americano que idealizou toda essa divisão que eu comentei. Então, ele botou o nome de CrossFit, que traduzindo seria o condicionamento cruzado.
Então você trabalha todas as suas capacidades físicas, potência, velocidade, resistência, mobilidade. Isso não só numa aula. Como eu disse que cada dia da semana é um treino diferente, então você trabalha estímulos diferentes. Então esse é o modelo americano, patenteado, CrossFit. Tem alguns meios que algumas pessoas encontraram para contornar essa questão da marca. Então você pode ver cross-train, alguma coisa cross, alguma coisa fit, que seria um outro termo, mas o mesmo modelo de aula. Então acaba encontrando aquela brecha para ministrar uma aula de crossfit e recebendo outro nome. Ótimo. Então, já fica aqui mais uma dica, né? A gente tem que ter cuidado com a academia, né? Ou o box, né? Que como os crossfitters se referem à área de treino. Então você tem que ter cuidado também com o box que você vai procurar para saber se quem está ali dentro tem a capacidade para estar orientando essa aula. E PV, quais são as precauções para a pessoa? Eu nunca fiz nada, nunca fiz nenhum tipo de exercício. Qual é a precaução que essa pessoa tem que ter para poder realizar uma aula? Bem, como você mesmo falou, procurar um local em que o professor tenha capacitação, tenha o certificado, saiba ministrar aula de CrossFit. Sempre ter um diálogo aberto com o professor, se ele tem experiência ou não com atividade física, se ele tem alguma restrição, uma doença crônica, hipertensão, diabetes, se já teve algum problema cardíaco, se tem alguma lesão, sente algum incômodo no joelho, coluna, ombro. Isso não só para o CrossFit, mas isso para toda modalidade. Se eu for fazer uma aula de natação, se eu for fazer uma aula de musculação, eu preciso passar as informações para o professor para ele justamente adaptar o movimento para mim. Então, todo mundo vai fazer aula? Todo mundo vai fazer aula. E o professor tem a capacidade de chegar e adaptar o movimento para aquela pessoa que tem aquela limitação. Esse é o fundamental. E questão de idade? Olha, a questão de idade acaba sendo muito genérico, porque se a gente for levar de um extremo ao outro, no boxe, no CFPN, eu atendo alunos com 50, 60 anos, já atendi, como também já atendi pessoas adolescentes com 16, 17 anos. Se a gente for levar para o outro extremo, a competição máxima do CrossFit a nível mundial é o CrossFit Games. Então você vai ver categorias Master de 45 a 50, 50 a 55, 55 a 60 e 60 para cima. Então é impressionante como essas pessoas conseguem manter um nível de aptidão física com o avanço da idade. Legal, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê, né? Você estuda sobre isso, e eu também, pelo fato de ser nutricionista, vejo muito a questão de pessoas com um pouco mais de idade ainda ter um receio, né, de não querer ingressar num esporte como o CrossFit, como uma musculação, mas é muito legal saber, né, que vocês têm a didática para poder ensinar uma pessoa com uma idade mais avançada para poder fazer um esporte como o CrossFit. E, PV, em relação à performance, você já viu alguma pessoa ter algum tipo de problema no box por não estar bem alimentado? Nós no box, a gente atende pessoas, advogado, médico, policiais. Então, posso relatar que alguns alunos médicos acabam vindo de plantão, não tem uma boa alimentação e aí só tem aquele horário de treino e vai treinar sem ter feito uma refeição adequada. E na hora do treino, como eu disse, 15 minutos, 12 minutos em alta intensidade, falta energia, falta um substrato energético, a pressão cai, vê aquele sintoma de palidez, você toca na pessoa, ela está com a temperatura um pouco mais baixa, corpo gelado, e já dá para identificar que foi falta de uma alimentação adequada antes do treino, né? Certo. Então, já fica aqui a dica do professor: faça CrossFit, faça musculação, faça natação, mas não deixe de fazer uma boa alimentação, nem que seja
uma refeição rápida, né, que a pessoa pode colocar aí na mochila, e também não deixe de procurar um profissional para poder orientar você, para não ter, a gente falou em performance, né, mas para não ter nenhum tipo de problema sei lá, de realmente ter um problema de desmaiar, né, um problema mais sério. Então é muito importante que a pessoa siga a orientação, procure a ajuda de um profissional para poder ajudar nessa questão da alimentação. PV, muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço. E a gente está aqui com o canal aberto para você voltar aqui, para a gente poder falar mais de CrossFit, mais de musculação, vamos falar um pouco mais de esporte, porque é para poder passar um pouco mais orientação para as pessoas. Agradeço o convite, fico aberto a qualquer outra dúvida, qualquer outra conversa. Tá certo. Muito obrigado. Boa semana para todos.